Não sei se ficou muito claro aqui, gente, o que eu quis dizer. Então, o ST é aproximadamente só a parte de cima, tá bom? Aí, dividindo por ΔT, a gente tem aproximadamente um módulo aí da velocidade, porque é derivada da posição do tempo. Então, o ST para ΔT bem pequena é aproximadamente esse valor. É o nome que eu estou tentando lembrar agora há pouco, é partição, né? Então, quando o comprimento da partição tende a zero, né, no intervalo, é que a gente soma, né? É que a gente tem a integral, tá? Ok? Então, encontramos essa função S, comprimento de ar, cuja derivada é o módulo da velocidade. A gente não vai a fundo nas curvas, né? Mas a gente, quando esse módulo da velocidade, né? Ou seja, essa variação aqui do comprimento de arco no tempo é igual a 1, a gente diz que a curva está parametrizada por comprimento de arco e geralmente a gente só trabalha com essas coisas. Mas aqui esse não é um conceito fundamental para a gente. Vamos seguir adiante para definir o vetor tangente unitário. Então, eu passei essa informação para cá, né? Então, a taxa com que a partícula cobre a distância, né? No tempo, taxa de variação da distância no tempo, da partícula que se move na curva e no espaço, depende, né? Obviamente, diretamente da velocidade, né? O módulo da velocidade, que é sempre positivo quando a gente tem uma curva suave, né? Ou seja, uma curva em que o vetor velocidade, nesse caso a derivada da posição, é diferente de zero, então esse módulo é sempre maior que zero. Portanto, né, a gente sabe se a derivada é maior que zero, né, S vai ser então uma função crescente no tempo. Lembrando que S é aquele comprimento de arco, é uma função escalar, né, tem um valor real. Então, é uma função crescente no tempo. E por ser crescente, né, então é uma função injetora. Então, restringindo aí o contradomínio por ser injetora, ela vai também ser sobrejetora com alguma restrição aí, restringido ao conjunto imagem, né? E aí a gente vai poder inverter aqui o tempo t, né? Em função de s e tendo a sua derivada, portanto, do tempo na distância aí, vai ser então 1 sobre o módulo da velocidade. Com isso, gente, a função posição r, ela também se torna uma função, então a posição se torna uma função derivável, e agora derivável em relação a r, tá? Como é que a gente vai fazer essa derivada? Então, é a posição, taxa de variação da posição de acordo com a distância percorrida, tá? Então, a gente vai usar a regra da cadeia, basicamente, né? Isso é dr dt vezes dt ds, tá? Aqui o dt simplifica. Dr dt a gente já viu que é o vetor velocidade, dt ds é 1 sobre módulo da velocidade, tá? Dr dt é o r', né? Então isso aqui é velocidade sobre módulo da velocidade, tá bom? Então é a variação da posição em função ou em relação à distância percorrida. Esse aqui é que a gente vai definir como o vetor tangente unitário. A gente já viu, né, que é unitário. Se a gente tirar a norma aqui do t, o módulo do t é o módulo desse vetor, e aí simplificando os módulos, esse módulo será 1. Então, em suma, é isso, gente. Esse é o vetor tangente unitário, essa é a fórmula importante, né? Então, aqui seria o que, também reescrevendo, né, a derivada da posição sobre o módulo da derivada da posição, tá? É importante que a gente visse, né, esse vetor tangente unitário como uma derivada em relação à distância, né, ao comprimento de arco S, porque os próximos conceitos, né, de curvatura, a gente também vai estar derivando em relação à distância, tá? Mas a gente sempre pode reduzir, vai reduzir, né, uma derivada em função do tempo também. Então tá aí o nosso esboço, nós temos a curva, o traço, né, aqui da função vetorial r da curva, o s aqui é a função comprimento de arco, que vai aumentando conforme o tempo. Aqui nós temos o vetor velocidade, né, o vetor tangente aqui à curva, e o t grande, né, o tangente unitário, é o v sobre módulo de v, é esse vetor aqui unitário que aponta para a direção do movimento, ok? Então está aqui a definição, como a gente já fez, e o t, né, é a função derivável do tempo, sempre que v é derivável no tempo, ok? Dado por essa fórmula aqui.
próximo conceito, então, vai ser curvatura, que provavelmente a gente vai deixar para a semana que vem. Agora, então, eu gostaria de resolver alguns exercícios aqui da lista 4 do material do professor Matheus, funções vetoriais e cálculo diferencial vetorial. A gente vai começar resolvendo aqui, desses primeiros 4 exercícios, eu vou estar resolvendo o exercício 4, por exemplo, né? Então, aqui, gente, observe que a gente fez ali, né, a teoria, né, para as funções vetoriais com contradomínio sendo R3. O contradomínio sendo R2 é análogo, tá? A gente só não vai ter a componente K. Então, esse é o caso aí desses primeiros 4 exercícios. Então, ele diz assim, né? Nesses primeiros 4 exercícios, RT é a posição da partícula no plano XY. Daí ele quer que encontre equações em x e y cujo gráfico represente a trajetória da partícula. Depois está pedindo para a gente encontrar os vetores de aceleração e velocidade no instante t dado. Então, exercício 4, R de t igual a, na componente I, cosseno de 2t, na componente J varia como 3 seno de 2t, e ele quer que a gente calcule a velocidade e a aceleração no instante t igual a zero. Então, gente, primeiramente, para a gente encontrar essa equação em x e y, cujo gráfico represente o movimento aí da partícula com o vetor posição r de t, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer o x, componente x, igual a cosseno de 2t, e a componente y igual a 3 seno de 2t. O que a gente sabe, né, de relação envolvendo cosseno e o seno é que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, a gente vai tentar isolar aqui o seno e dividir tudo por 3. Então, o nosso y sobre 3 é seno de 2t. Então, quando a gente faz x ao quadrado mais y sobre 3 ao quadrado, isso fica cosseno ao quadrado do argumento 2t mais seno ao quadrado do argumento 2t. A gente sabe que cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, somado com seno ao quadrado do mesmo ângulo, é 1. Então, a equação buscada em x e y é exatamente x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9, né, igual a 1. Então, a gente sabe que isso aí vai ser basicamente uma elipse, né, centrada aí na origem. Vamos lá ver vamos confirmar lá no GeoGebra. Tá aí, então, utilizando a calculadora gráfica do GeoGebra, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, vai ser a nossa elipse, né? O x, então, variando de menos 1 a 1, e o y variando de menos 3 a 3. Esse, então, é o gráfico onde o nosso vetor posição vai passeando de acordo com a variação do nosso t. Ou melhor, vai se movimentando, né, em vez de passear. Eu vou anotar então aqui em cima a nossa equação e vou apagar para a gente utilizar esse espaço. Agora, então, nosso exercício pede a velocidade e a aceleração no ponto t igual a zero. Então, vamos calcular a velocidade, né, a derivada da posição no tempo, então, e a derivada da função vetorial é a derivada das funções componentes. Então, derivando aqui o cosseno, a gente tem menos seno, né, de 2t, função composta, vezes a derivada de 2t, que é 2. Então, aqui a gente vai ter menos 2 seno de 2t, e essa derivada aqui, né, que é a derivada de tudo isso, né. Então, a constante sai, 3 vezes a derivada do seno, que é cosseno, de 2t, vezes a derivada de 2t, que é 2, então vai ficar 6 cosseno de 2t. Esse, então, é o nosso vetor velocidade. Logo, a velocidade no instante t igual a zero é menos 2 seno de 2 vezes 0, que é 0, 6 cosseno de 2 vezes 0, que é 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, a gente vai obter aí o vetor 0, 6 vezes 1, 6. Esse aqui é o nosso vetor velocidade no instante t igual a 0. Anotei ali para a gente, agora vamos à aceleração. Então, a aceleração, né, o vetor aceleração é a derivada no tempo do vetor velocidade, ou a segunda derivada do vetor posição. Mas como a gente já tinha o vetor velocidade, basta derivar esse vetor velocidade no tempo. Derivar o vetor é derivar as suas componentes, que
que conferem lá, menos 2 seno de 2t, 6 cosseno de 2t. Então, derivando, que a gente vai ter menos 2 cosseno de 2t vezes 2. Então, menos 4 cosseno de 2t. E aqui a gente vai ter 6 menos seno de 2t vezes 2. Então, menos 12 a seno de 2t. E agora ele queria a aceleração no instante t igual a 0. Então, é menos 4 cosseno de 2 vezes 0, que é 0, menos 12 seno de 2 vezes 0, que é 0. Cosseno de 0 a gente viu que é 1, seno de 0 a gente viu que é 0. Então, a gente vai obter o vetor menos 4 e 0. Okay? Vamos lá ver no GeoGebra, então, os nossos vetores? Aliás, antes disso, gente, é bom a gente observar qual que é o nosso vetor posição no instante 0. Então, a posição em x é cosseno de 0, que é 1, e 3 vezes seno de 0, que é 0. Voltando, então, aqui para a nossa calculadora gráfica, a gente vai ter o nosso vetor posição aí, né, como sendo 1, 0, esse é o vetor r de 0. O nosso vetor velocidade é esse aqui, que é o 0,6, só que a gente observa ele saindo, né, do ponto R de T, então é esse vetor aqui que aponta para cima, então ela vai nessa direção, a curva, né? O tangente unitário é esse vetor, só que, né, unitário dividido pela sua norma, e o vetor aceleração é o W também, saindo aí do ponto R de T, tá bom? O que a gente observa? A gente observa que o vetor velocidade e o vetor aceleração, eles são perpendiculares, certo? Isso sempre acontece quando a gente tem uma parametrização por comprimento de arco, tá bom? Não sei se esse é exatamente o caso, e talvez a gente não explore muito essa propriedade, mas é uma propriedade interessante aí também das curvas, tá bom? Então esse era o que o exercício pedia. Indo em frente, então agora no conjunto do exercício 5 a 8, eu vou tentar terminar rapidamente o exercício 8. Mas se não der tempo, não tem problema, a gente termina no nosso encontro 5 no de hoje. Nesses 4 exercícios, então, ele dá a curva por onde o vetor posição se movimenta, né, da partícula, se movimenta aqui nessa curva, e pede para a gente calcular novamente o vetor velocidade e o vetor aceleração, agora aqui nos instantes menos 1, 0 e 1, e esboçar sobre a curva. Então, está aí a nossa curva dada pela equação y igual a x quadrado mais 1, e o vetor posição, claramente, né, se movimenta nessa curva, né? X ao quadrado, o y é x ao quadrado mais 1. Ou seja, essas equações parametrizam a nossa curva dada por essa equação. Então, o vetor velocidade é a derivada do vetor posição. Então, é só derivar as componentes. Derivando a componente x, a gente encontra 1. Derivando a componente y, a gente encontra 2t, na direção j. E a aceleração é derivar a velocidade, ou seja, né, derivar duas vezes a posição. A gente deriva componente a componente. Na componente i a gente tem 0, na componente j a gente tem 2. Então, observa aqui que o nosso vetor aceleração é um vetor constante, né, para essa parametrização aqui da nossa curva. E a velocidade é dada por isso. Então, nos instantes aí, t igual a menos 1, a velocidade em menos 1 é 1 menos 2, a velocidade e a aceleração em menos 1 é constante 0,2. Depois, para t igual a 0, vou completar aqui para a gente, tá? Rapidamente. Tá aí, então, para os 3 instantes, o vetor aceleração constante e o vetor velocidade variando dessa maneira. Vamos colocar no GeoGebra. Então, notei aí a nossa curva f, igual, dada pela equação y igual a x quadrado mais 1. Temos o vetor posição, menos 1, 2. Aí, o vetor velocidade é esse aqui que é contrário, é o oposto, é 1 menos 2. E o vetor aceleração é esse aqui constante. Veja que eles já não são perpendiculares. Não vai dar tempo, a gente pode terminar no nosso encontro virtual, tá? Mas é interessante botar para os instantes 0 e 1 para a gente entender como é que essa curva se comporta.
Então, por enquanto é só.